Olá, pessoal! Eu sou Gisele Maia, do canal Missão Química. Eu vou resolver agora uma questão da Faculdade de Medicina de Barbacena, uma questão de soluções, matéria que sempre está presente nos vestibulares e no Enem. Vem comigo! O ácido acético é o principal componente do vinagre, sendo responsável por seu sabor azedo. Um frasco de vinagre contém 1 litro de solução e a legislação brasileira estabelece que o teor mínimo do ácido acético é de 4% massa por volume. Além do seu uso no vinagre, o ácido acético pode ser utilizado em laboratórios como ácido fraco. Sobre a força do ácido acético, em cada 1.000 moléculas de ácido dissolvidas, apenas 13 moléculas sofrem ionização. Considerando apenas o ácido acético como componente do vinagre, qual é o valor mais próximo da concentração de íons H+, em mol por litro, presente no frasco? Então, a gente tem muito dado aqui para tirar. O que eu sempre falo? Tire os dados primeiro do problema para depois você resolver uma questão de soluções. Então, o primeiro dado que ele dá para a gente aqui, e que a gente tem que tomar muito cuidado, é o quê? Um valor que está escrito. Esses valores, eles são perigosos. Então, eu tenho o volume do frasco, que é 1 litro. Dentro desse frasco, que tem 1 litro de vinagre, e ele está considerando que só tem ácido acético, ele tem uma concentração de 4% massa por volume. E aí ele fala para a gente que é um ácido fraco e que em cada 1.000 moléculas, 13 são ionizadas. Então, 13 liberam H+. O que é ionização? Quando um ácido ele libera o seu H+. Ou seja, eu tenho ácido acético e o ácido acético, ele vai liberar o H+. Então, vai haver aqui, ó, uma ionização. Então, vai formar CH3COO- mais H+. Isso aqui é ionização. E a cada, então, 1.000 moléculas, o que ele está dizendo? Que a cada 1.000 moléculas de ácido acético, 3 vão sofrer ionização, vão liberar 3H+, tá? Beleza, mas isso aqui não é balanceamento não, tá, gente? Só para vocês entenderem, porque o balanceamento está correto. Muito bem. Tirei os dados do problema, o que eu faço agora? A minha concentração, 4% massa por volume. O que significa porcentagem? Essa parte de porcentagem. É como se você tivesse um sisteminha, eu vou fazer o desenho do sistema aqui, e esse sistema, ele vai ter 100%, porque toda porcentagem fecha em 100%. Então, o que significa? 4% nós temos de soluto. E o restante, ou seja, 96%, é o meu solvente, o que vai fechar em 100% de solução, tá? E por que eu preciso disso? Porque para eu fazer a minha primeira conta, eu tenho que colocar 4, se é massa, então grama, 4 gramas, só não coloquei de quem que é, deixa eu voltar e colocar. Então, eu tenho 4 gramas de ácido acético em 100, e aí é massa por volume, então 100 ml de vinagre. Vinagre, lembrando sempre que porcentagem vai fechar em 100%. Então, aqui, a porcentagem que ele te der, suponhamos, 37% massa por volume. Então, são 37 gramas de soluto em 100 mililitros de solução, tá? Então, aqui vai ser sempre 100, ou 100 gramas, ou 100 mililitros de solução, e aqui a quantidade que ele te der de porcentagem do problema. E ele me fala que o frasco contém 1.000 ml, porque é 1 litro. Muito bem. Então, aqui eu tenho quantos, isso daqui equivale a quantos gramas de ácido acético. Se nós fizermos a conta, de 100 para 1.000, aumenta 10 vezes. Então, o meu aumento aqui é de 10, meu x é igual a 40. Mas, se você precisar fazer, ficaria 4 vezes 1.000 dividido por 100. Então, eu simplifico 0, 0, fica
4 vezes 10, 40 gramas de ácido acético. Muito bem. Então, agora eu tenho a quantidade de ácido acético. Isso daqui, nesses 40 gramas de ácido acético agora, eu consigo calcular a concentração que eu tenho do meu ácido acético. E aí você pode jogar na fórmula da molaridade. Por que de molaridade, Gisele? Porque ele está te pedindo aqui, ó, a concentração em mol por litro. Então, ele quer saber a molaridade. Ou você joga na fórmula, ou você faz por regra de 3, tá? Eu vou te mostrar dos dois jeitos, que aí você escolhe o que você achar mais fácil. Então, muito bem. Se você escolher fazer por fórmula, então você faz molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molecular vezes o volume da solução. E aí você vai me dizer, eu não tenho a massa molecular do meu composto, mas aí a gente consegue calcular. Por quê? Porque aqui eu tenho CH3COOH, eu tenho 2 carbonos, eu tenho 4 hidrogênios e tenho 2 oxigênios. Então, eu tenho 2 carbonos vezes a massa 12, eu tenho 4 hidrogênios vezes a massa 1 e eu tenho 2 oxigênios vezes a massa 16. Então, 2 vezes 2, 24. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 16, 32. Se eu somar 24 com 4 com 32, 28 mais 32, 60 gramas por mol. Bom, agora eu consigo voltar na minha fórmula e depois eu também, se eu precisar fazer, se eu quiser fazer por regra de 3, eu também preciso dessa massa molecular. Então, ela deveria ser calculada em qualquer uma das duas circunstâncias. Eu vou, então, jogar os dados. A massa do ácido acético já foi calculada, 40. A massa molecular, 60. E o volume do frasco, o frasco tem quanto? 1 litro. Então, a gente coloca aqui 1 litro. Então, molaridade é igual a 40 dividido por 60. A gente pode simplificar. Então, 4 dividido por 6 vai dar uma dízima periódica, 0,6666, então 0,67 mol por litro. Gia, eu não quero fazer por fórmula, eu quero fazer por regra de 3. Então, vem comigo que eu vou te mostrar por regra de 3. Então, se você tivesse que fazer por regra de 3, você sabe que a massa molecular são 60 gramas por mol, que foi calculado, tá? Muito bem. Então, eu sei que eu tenho 60 gramas em 1 mol. E já foi calculado que são 40 gramas de ácido acético, x mol. Então, aqui vai ser 40 vezes 1 dividido por 60. Então, eu tenho aqui 40 dividido por 60. Novamente, eu chego em 0,67 mol. Beleza. Isso daqui, esse valor que ele deu, o valor do frasco, era de quanto? De 1 litro. Então, aqui eu já tenho 0,67 mol em 1 litro, que foi o frasco que ele deu. Logo, eu tenho 0,67 mol por litro de ácido acético. Só que ele não me pediu a quantidade de ácido acético. Ele me pede a concentração de H+. Então, como que eu vou fazer? 0,67 mol por litro é a concentração para as moléculas de ácido acético. Então, para 1000 moléculas de ácido acético. Muito bem. Quando eu tenho apenas 3 que são ionizadas, 3 moléculas que são ionizadas, moléculas, eu tenho qual concentração? X. Então, aqui eu faço a minha regra de 3, 0,67 vezes 3 dividido por 100. X é igual, se você fizer a multiplicação e se você fizer a divisão, você vai chegar em 0,000, desculpa, coloquei um zero a mais, 0,00
87 mol por litro de moléculas que foram ionizadas. Se elas foram ionizadas, então, o que que eu tenho aqui? Eu posso, então, se você observar, não tem essa alternativa, mas tem arredondada, que é 0,009 mol por litro. Então, eu tenho CH3COOH, que é ionizado em H+, mais CH3COO-. 1 mol, 1 mol, 1 mol. Se aqui eu tenho 0,009 mol por litro, se aqui eu também tenho 1 mol, 0,009 mol por litro. E se aqui eu também tenho 1 mol, então eu tenho 0,009 mol por litro. Logo, de quem que ele está me pedindo? Do H+, que é esse companheiro aqui, ó. Então, a resposta certa seria a letra C. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Eu fiz uma resolução mais demorada, porque eu mostrei jeitos diferentes que poderia resolver a parte do cálculo da molaridade. E é isso. E inscreva-se no meu canal Molde Beijos da Gi.